Você sabia que a maioria das pessoas tem remédios em casa que foram comprados sem receita médica? Uma pesquisa mostrou que 86% dos brasileiros já recorreram à automedicação, comprando analgésicos e outros medicamentos sem orientação profissional. Mas o que muita gente não sabe é que mesmo esses remédios vendidos livremente podem trazer riscos à saúde. Entre um cosmético e outro, a Natália sempre compra um analgésico quando passa na farmácia. Eu sou mais dos cosméticos, mas sempre tem um remedinho na bolsa também, pra dor de cabeça igual a ela. Dor de cabeça, né? Como pega, gente? Demais. Esse remedinho de dor de cabeça, ele foi indicado pelo médico ou foi alguém que falou, toma esse porque esse é bom? Como que foi? Dos dois tipos. Eu tenho enxaqueca, então eu já passo com o médico, então sei o que eu preciso tomar, mas também, se me indicarem, eu experimento caso não estiver passando. A Jéssica não é a única a tomar medicamentos sem prescrição. Uma pesquisa feita pelo Datafolha mostra que 86% das pessoas possuem em casa remédios que não foram passados por médicos. Mas esse especialista orienta que até mesmo os remédios que são vendidos sem receita podem ser prejudiciais à saúde. O fato de você tomar um remédio sem uma indicação ou sem uma prescrição clara de alguém é uma automedicação. O fato é que existem remédios que você não precisa de prescrição médica, né? A gente consegue encontrá-los facilmente na farmácia, mas não deixa de ser uma automedicação, você está tomando um remédio por conta própria, né? Os remédios mais usados sem orientação são para dor de cabeça, febre e azia. É para a própria saúde dele, às vezes ele não entende, ele no momento pode ficar com raiva, né? Mas a gente explica da melhor maneira possível que é para o bem dele, né? Se não tem uma orientação médica, uma prescrição, às vezes não vai atender o quadro dele e não vai resolver. Pode até agravar o caso dele, né? Dependendo do que for. Porque às vezes a pessoa que está se automedicando, ela não sabe se ela está com uma bactéria, com vírus. E se ela troca ali, ela acaba agravando um pouquinho, né? A situação dela. A gente costuma sim, às vezes se automedica com dipirona, com ibuprofeno, não é o recomendado. Mas a gente sempre foge e faz isso. Todo cliente Não tem jeito, né? Não tem jeito. A drogaria sempre orienta o melhor, que você precisa passar no médico, precisa de um receituário, mas a gente sempre vai fugindo. As mulheres são as que mais usam medicamentos sem recomendação médica, viu? E a maioria das pessoas, 54%, procura informações de medicamentos na internet ao invés de ir ao consultório médico. A diferença entre o veneno e o remédio está na dose. E é exatamente isso. Esses remédios, eles funcionam dentro de uma determinada dose de segurança, que muitas vezes está na bula, né? Você consegue olhar. Por isso que a gente faz uso, assim, de uma forma geral na população, o uso, eu não vou dizer irrestrito, mas obviamente controlado de certas medicações para as doenças mais comuns, né? Na cestinha da Josi, só medicamento prescrito, nada de tomar remédio sem orientação. Você costuma comprar algum remédio sempre com prescrição médica ou acaba levando sempre aquele analgésico para dorzinha de cabeça, aquele buscou para cólica? Tento levar sempre quando tem a prescrição médica mesmo. Eu tento seguir porque eu sei que é errado a gente acabar comprando e acabar se automedicando por conta própria. Você acha importante ter essa questão da prescrição médica? Acho importante. E é uma coisa que você pega no pé também, por exemplo, lá da sua família, para não tomar nenhum medicamento? Super. Para os meus filhos, para todo mundo, eu sempre falo assim, até para minha mãe, eu sempre falo para ter a receitinha. Bem, ainda falando sobre essa questão da automedicação, o Congresso Nacional analisa propostas que autorizam a venda de medicamentos e de prescrição em supermercados. Esse assunto vem gerando debate entre setores da saúde e também o comércio. Para a gente entender melhor essa discussão, a gente conversa agora com o Dr. André Santos, ele que é farmacêutico e conselheiro do Conselho Regional de Farmácias do Estado de São Paulo, a quem eu agradeço já pela presença aqui no TJ Aparecida. Boa tarde, tudo bem com o senhor? Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Rayane. Boa tarde. Inicialmente, perguntar qual a posição oficial do Conselho Regional de Farmácia sobre a venda de medicamentos em supermercados. Certo. O Conselho Regional de Farmácia tem um posicionamento muito claro a respeito disso. Primeiro que o Conselho Regional de Farmácia, como qualquer outro conselho, são os grandes guardiões da saúde pública no tocante ao uso de medicação. Então, o Conselho Regional de Farmácia, ele é contra a venda de medicamentos nas prateleiras dos supermercados, porque a gente entende que isso gera um risco de automedicação e outros agravos aí à população.
Tudo bem com o senhor? Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao TJ. Eu já queria te perguntar quais seriam os principais riscos, para a população caso essa proposta seja aprovada. A gente viu na reportagem sobre a compra de medicamentos sem essa devida prescrição, a facilidade. Dentro de supermercado, isso facilitaria ainda mais o consumo? Veja, o segmento do comércio, muitas vezes eles têm uma falsa premissa que expondo ou que oferecendo esses medicamentos nas prateleiras do mercado vai aumentar a acessibilidade e diminuir preço. Não é nada disso. É ao contrário. Quando esse medicamento é exposto de forma inadequada, sem o controle, sem a orientação do profissional farmacêutico, ele gera um risco para a população. O risco de automedicação, aquela automedicação irresponsável, sem a orientação e sem uma prescrição apropriada para aquele medicamento. E a automedicação, seja de medicamentos livres de venda, eles podem gerar algumas consequências. Por exemplo, mascaramento de sintomas, de sinais e sintomas, assim, atrapalhando o diagnóstico médico. O medicamento tomado de uma forma inadequada, com a sua automedicação irresponsável, ele pode causar intoxicações hepáticas, pode causar internações indevidas e, consequentemente, até levar pacientes à morte em decorrência do mau uso de medicamento. Porque não é porque é um medicamento livre, que não precisa de uma prescrição, que ele não gera um risco. Todo e qualquer medicamento tem um risco grave à saúde da população. Se for tomado de maneira inadequada, ele gera realmente uma consequência e um risco, um dano. Inclusive, a gente exibiu agora há pouco, não sei se você acompanhou, André, uma reportagem sobre os riscos da automedicação. Estamos perguntando também na nossa enquete hoje no TJ Aparecida para o pessoal de casa se alguém já se automedicou, ou seja, foi lá na farmácia, na drogaria, comprou o medicamento sem a prescrição, sem a receita médica, que consiste na orientação de um profissional. Bem, eu pergunto para você, nesse caso dessa proposta dos supermercados, a presença de um farmacêutico nesses estabelecimentos eliminaria os riscos ou ainda assim haveria problemas? Veja, o segmento farmacêutico, quando nós falamos de uma farmácia, ele é um segmento extremamente regulado, tá? Ou regulamentado pela Vigilância Sanitária, pela Anvisa e pelo Conselho Regional de Farmácia. Para uma farmácia se estabelecer, ele tem critérios de estrutura, de profissionais e tudo mais. O profissional farmacêutico deve estar presente em todo o período de funcionamento do estabelecimento. Então, eu não acredito que o mercado, o supermercado vai conseguir se adequar às necessidades, às imposições que a própria Vigilância Sanitária local, a Anvisa e o Conselho Regional de Farmácia vão cobrar para que ele possa disponibilizar esse medicamento. Então, para o mercado, eu entendo que seja até inviável ele ter a presença do farmacêutico no período integral de funcionamento da venda desses produtos. Mas é inegável que a presença do farmacêutico como profissional, como o último profissional que vai entregar, que vai trazer orientação farmacêutica, é inegável que a presença dele, a função dele é fundamental para evitar esses riscos e esses agravos aí com relação à automedicação. André, o Conselho Regional, contra essa questão da venda de medicamentos dentro dos supermercados. Há dados ou estudos que mostrem o impacto da automedicação no Brasil, que estão reforçando essa preocupação, esse cuidado de vocês também e contrário a essa decisão? Sim, nós temos dados. O próprio Ciatox, ele mostra que a maior parte dos casos de intoxicações que entram no ambiente hospitalar, nas emergências, são em decorrência do mau uso de medicamento. Nós temos alguns casos também de pessoas que tomam medicamento de forma inadequada para finalidades erradas. Nós temos a própria questão das vendas de medicamentos, mesmo com prescrição, que muitas vezes pode ter algum erro, que o profissional farmacêutico, ele deve orientar e fazer as intervenções necessárias. Então, dados, o Conselho Regional de Farmácia e a própria Anvisa tem, o próprio governo federal, ele tem dados sobre a quantidade de internações e quantidade de intoxicações que nós temos com relação ao mau uso de medicamento. E é essa automedicação e é esse risco que nós queremos que seja extinto no Brasil.
Eu pergunto para você alternativas que de repente o Conselho sugere, né, para ampliar o acesso a medicamentos sem comprometer a segurança do paciente. Veja, alguns supermercados, eles possuem uma estrutura de farmácia, que é uma estrutura à parte, né? Alguns supermercados grandes, eles têm uma farmácia dentro do seu mini shopping do supermercado. Esse modelo é viável, esse modelo ainda pode ser utilizado. Agora, medicamento nas prateleiras do supermercado, isso para nós entendemos que é um risco tremendo e desnecessário para a população. O Conselho Regional de Farmácia é contra essa prática e vai lutar sempre para que a população seja, a saúde da população seja sempre em primeiro lugar, em decorrência aí de interesses comerciais. André, a gente sabe que essa proposta, né, vira e mexe, vem sendo debatida, vem sendo levada em consideração. Atualmente é proibida a venda de medicamentos dentro dos supermercados, né? Salvo questões essas, como você bem exemplificou aqui, com relação, às vezes, a farmácia está dentro das dependências ali do supermercado. Caso alguém que esteja acompanhando o TJ veja a venda ali do produto do supermercado, pode denunciar? Existe algum canal para isso? Sim, a venda de medicamentos, as pessoas têm que saber também diferenciar. Existem alguns medicamentos, ou existem medicamentos, existem outras classes de produtos que nós classificamos como suplementos. Alguns estabelecimentos vendem suplementos, que não são medicamentos. Medicamento não pode ser vendido no supermercado. Se o consumidor encontrar um medicamento sendo vendido em supermercado, em mercearia, em bares ou padaria, a população deve denunciar para a vigilância sanitária do seu município. Porque até a gente está protegendo a vida de outras pessoas, né, André? É importante que a gente exerça também esse papel de cidadania, né? Muito obrigado, viu, pela presença aqui no TJ Aparecida, seja sempre bem-vindo e a gente aqui vai continuar acompanhando a discussão desse projeto, dessa proposta que diz respeito diretamente à saúde pública. Muito obrigado, viu, pela presença, um abraço para você. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Rayane. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. Até lá. Du, a gente segue falando desse assunto, né? Porque o Procon São Paulo lançou uma cartilha que traz dicas importantes para quem usa medicamentos. O material, ele ajuda a entender a diferença entre remédios de marca, genéricos e também os similares, além de alertar sobre os perigos da automedicação e do uso incorreto de suplementos alimentares. Mas quem traz mais detalhes para a gente é o nosso repórter o Leandro Oliveira, que está no Procon de Taubaté. Oi, Leandro, boa tarde para você. Oi, Rayane, boa tarde para você, também para o Eduardo e para todos que nos acompanham no TJ Aparecida de hoje. A automedicação não é recomendado para ninguém. O Procon faz esse alerta também, como você bem disse, diferenciando tipos de medicamentos similares, também genéricos, e até as embalagens, viu? Porque muitas também são muito parecidas, acabam confundindo na hora de ingerir esse medicamento, que pode levar a complicações na saúde. Estou no Procon de Taubaté e converso com a Claudineia Castro, que fala comigo nesse momento, para a gente entender quais são os principais pontos dessa cartilha e quais os principais objetivos dela. Boa tarde. Boa tarde a todos. Bom, na verdade essa cartilha veio trazer a informação para a população a respeito da necessidade do conhecimento entre os produtos, né? Você tem um produto de referência, você tem um produto genérico, que tem um custo menos elevado, porém eles têm que ter as mesmas condições, os mesmos princípios ativos, da mesma forma que o produto similar, que tem que ter todas as nuances do medicamento de referência. Porém, ele pode ter uma quantidade menor, uma validade menor. Aí acaba tendo que chamar mais a atenção do paciente para ele ver a necessidade de uma caixa ou 2 caixas de medicamento, sendo o similar, muitas vezes, vem menos produto. O que provocou o Procon a lançar de fato essa cartilha? A busca de medicamento e a confusão, muitas vezes, que as pessoas, os consumidores trazem. Porque o medicamento, ele visa restabelecer uma condição clínica
do consumidor, do paciente. Enquanto determinados produtos hoje oferecidos a título de vitaminas, eles são apenas para agregar mais condições, seriam vitaminas, não são refeições. E eles não estão para restabelecer a saúde do consumidor. E é nisso que tem que se atentar, se preocupar. Os medicamentos, eles têm que estar muito bem anotados, o fabricante, todos os princípios ativos. A Anvisa, ela procura sempre estar presente, fiscalizando não só a fabricação, como a venda e a comercialização desses produtos. Para quem tiver interesse em acessar essa cartilha, né, quais são os canais de comunicação, onde que ela está disponível para a população geral? Ela está disponível no procon.sp, lá você vai encontrar o site da notícia e dentro desse site de notícia você tem a própria cartilha, dando todas as informações necessárias para o consumidor. Há também algo em relação às embalagens dos medicamentos, alguma padronização, algo nesse sentido? Sim, geralmente existem os medicamentos que eles levam mais cuidado, eles exigem mais cuidado do consumidor, que são aqueles medicamentos com faixa vermelha. Existem os medicamentos mais perigosos, ou seja, eles podem trazer uma dependência do consumidor, que são os conhecidos de faixa preta. E muitas vezes as receitas elas ficam na farmácia para que não tenha uma recompra sem um acompanhamento médico devido. A gente tem observado também nas últimas semanas, principalmente ontem, hoje, pauta já recorrente aqui no TJ Aparecida, que muitas pessoas fazem o uso da automedicação, que não é recomendado pelos médicos. Através dessa cartilha, o PROCON também espera que haja uma redução dessa automedicação? Sim, como eu falei, o medicamento ele é utilizado para restabelecer um comprometimento da sua saúde. Agora, você utilizar um remédio, um medicamento sem o conhecimento prévio ou sem o acompanhamento médico, ele pode trazer muito mais prejuízos a você, muito mais complicações, em casos extremos, infelizmente, até o óbito. Obrigado a você pela sua participação, bom trabalho, aliás, bom descanso agora já, né? Finalzinho da tarde, bom descanso para você e também a todos aqui do PROCON. Lembrando que essa cartilha, como disse a Claudineia, também pode ser acessada no site do PROCON, proconsp.gov.br, lá você encontra esse documento trazendo as principais orientações e diferenciações também, dosagem, tipo de medicamento, a miligramagem também de cada medicamento, enfim, todos esses dados compilados nesse link, procon.sp.gov.br. Edu, Rayane, volto com vocês no estúdio. Bom jornal.